e abrisse a sua Bíblia em Lucas 18, versículo 9 ao 14. Amém. Perdão que minha folha aqui está enroscada. Lucas 18, verso 9. Vamos lá? Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa hoje. Pai, obrigado porque o Senhor nos presenteou com isso. O Senhor nos permitiu te conhecer e poder estar aqui juntos como irmãos, como uma família. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou nesse dia, porque, Senhor, nós estamos aqui com vida, com saúde, nós estamos aqui podendo te engrandecer, Pai, a despeito das lutas, a despeito dos desafios aí fora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e nós queremos ser totalmente rendidos à tua voz. Que nenhuma outra voz fale a nossa mente, que nenhuma outra voz fale ao nosso coração, porque, Senhor, só a tua voz deve reinar aqui neste lugar. Que todo intento do maligno, Senhor, seja desfeito na autoridade do teu nome, e que o teu amor, a tua presença, a tua unção, Senhor, inunde este lugar. Aumenta a tua presença neste lugar para que aquilo que precisa de cura seja curado, aquilo que precisa de restauração seja restaurado, aquilo que precisa de mudança seja mudado. Mas, Senhor, que sejamos totalmente rendidos ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor não olha para nós por merecimento, mas o Senhor olha para nós com os teus olhos de amor. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos alcança nessa noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor traga paz sobre o departamento infantil, sobre as crianças e os professores, que o Senhor abençoe os nossos carros aí fora, que o Senhor abençoe as nossas casas, livrando de bandidos e salteadores, que o Senhor abençoe os nossos amados e queridos, que o Senhor esteja com a nossa liderança lá no Paraguai, que o Senhor esteja, Senhor, com as nossas famílias e que possamos estar totalmente focados em Ti, Deus, que nada nos atrapalhe, que nada nos distraia. É o que nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Se você pode ter um abraço na pessoa que está ao seu lado. É muito bom estar com você e poder compartilhar com você um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. O som está bom para vocês? Para mim está bom. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que o Senhor tem trabalhado comigo nos últimos meses. E quando meus pais falaram que iriam viajar, a princípio eu achei que o meu esposo seria escalado. E eu estava muito tranquila. Mas de repente meu pai anunciou de púlpito que seria eu. E nós temos um combinado na nossa família que nós não voltamos atrás com as nossas palavras. E eu virei para ele e fiz assim... E ele fez você. Eu falei, bom, eu Senhor de alguma forma. E Deus não me deixava dormir há alguns dias já. E essa palavra queimando dentro do meu coração. Porque eu posso falar com você hoje sobre o fariseu e o publicano, porque eu já estive nas duas posições. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O ponto principal do tema da minha ministração hoje é profundidade. O que difere esses 2 homens é religião e relacionamento. É religiosidade e relacionamento. E nós vamos diferenciar essas duas coisas. O que é religiosidade?
Segundo o dicionário, religiosidade é estado daquele que é religioso. Em outras palavras, que vive segundo uma religião ou que tem uma religião. Então, uma pessoa religiosa, ela tem uma religião. Não importa qual religião que seja, ela tem uma religião. O que é um relacionamento? É o ato ou o efeito de relacionar-se, baseado em afeto e afeição. Esses dois homens mostram que ambos conheciam a Deus. Porém, há uma diferença quando nós começamos a ler a narrativa aqui em Lucas. Jesus ele está ensinando os seus discípulos e ele cita algo muito importante, que é a maneira como esses dois homens entram na presença dele. Primeiro ele diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Então não é um crente e um não crente. São 2 crentes. São 2 cristãos. São 2 homens que iam ao templo adorar. Mas existe uma diferença. O fariseu, ele começa a falar palavras bonitas. Ele começa a mostrar o quanto ele é especial, ele é dizimista, ele é ofertante, ele conhece a palavra, ele tem, sabe, uma capa de santidade muito boa. E as pessoas, Jesus diz que as pessoas o admiravam. Porque o mal do ser humano é que nós precisamos sempre ter alguém de referência. Mesmo que aquela pessoa seja mais podre, as pessoas elas preferem alguém que mascare do que alguém que realmente chegue aqui para você e fale, olha, eu sou um pecador. Então nós vemos o fariseu ali, todo cheio de pompa, todo cheio de espiritualidade, né? E aí nós vemos um publicano, que chega diante do Senhor com muita vergonha. Jesus diz, que o publicano ele chega meio que escondido, tipo, ai meu Deus, que ninguém me veja, porque eu sou tão pecador que eu nem deveria estar aqui. Eu sou tão podre, eu sou tão sujo, que eu nem deveria estar aqui. E aí Jesus olha e fala, aquele lá saiu justificado. Aquele lá que sabe o estado real dele. Mas sabe que nós temos vivido hoje, nos dias atuais de igreja? Uma igreja cheia de pessoas infladas pelo ego. Uma igreja cheia de mentira. Porque nós nos enchemos de uma religiosidade e nós postamos coisas bonitas nas redes sociais e nós... dentro da igreja somos aleluia, glória a Deus, mas ali diante de Deus nós nem paramos para ouvir o que Ele tem para dizer. Sabe por quê? Porque nós temos medo do que Ele tem para dizer para nós. Porque religiosidade não precisa de ter Deus como centro, precisa de uma religião. Eu sou crente, eu vou na igreja aos domingos, eu vou nas células quartas, eu até oro, eu até jejuo, eu até posto muita coisa bonita no Facebook. Mas na hora que o Espírito Santo quer pegar a gente e falar assim, o que você tem feito além da sua pose? A gente nem ouve, porque a gente nem sabe como é a voz de Deus. O publicano, ele chegou ali, sabe? E é isso que nós vamos escolher hoje. Qual dos dois nós queremos ser? Esses superastros gospel? Ou se nós queremos ser aqueles que Deus olha para a gente e fala, é você mesmo. Você que olha para você e não vê nada, eu vejo muito. Deus ele não está preocupado com a minha faculdade. Ele não está preocupado com o que eu sei. Ele está preocupado com o meu coração. Porque eu posso fingir para vocês que eu sou a pessoa mais santa da face da terra. Eu aprendi a atuar quando eu tinha 8 anos de idade no Teatro do SESI. Só que é diante dele que eu deito a cabeça à noite. É diante dele que eu chego para fazer um pedido e ele olha e fala, mas você está vindo falar o que comigo? Você nem me conhece? Essa religiosidade, queridos, me preocupa. Porque a hora que chegar a grande tribulação, e quem estuda teologia sabe que não está tão longe, a nossa religiosidade não vai nos manter no barco. A nossa religião não vai nos manter em pé.
E o Espírito Santo começou, Renata, você vai ter que falar isso. Eu falei, Senhor, e começou a me dar cólica, começou a me dar tudo. Eu falei, Deus, não, porque o pessoal já brinca que eu sou a Renata Cajadinho. Eu falei, não, Deus. E o Senhor falou, eu te escolhi para isso, amada. Você está com medo do quê? Eu falei, não estou com medo de nada, Deus. Mas o Senhor sabe que meu pai vai deixar eu pregar daqui a 1 ano de novo, né? Mas é muito sério isso, porque é o que eu tenho visto, é o que o Espírito Santo tem me incomodado e é o que eu vivi. É o que eu estava vivendo. É o que eu estava vivendo. Essa necessidade, queridos, do fariseu, de as pessoas olharem para mim e verem uma referência, as pessoas olharem para mim e verem quanto eu era santa, as pessoas olharem para mim e verem quanto eu era capaz, mas eu não tinha coragem de chegar diante de Deus e falar assim, eu sou podre, por favor, arranca isso de mim. Por favor, tira de mim isso que está me afastando da tua vontade, porque eu não podia. Eu tinha medo do resultado. Eu tinha medo de Deus olhar para mim e falar, não serve mais. E eu ficava, não, eu sou a filha do pastor, eu sou pastora, eu sou líder, eu tenho que me manter no estilo, eu tenho que me manter espiritual, eu tenho que me manter. E o Veredas começou a mexer onde eu não queria que mexesse, e o Espírito Santo começou a mexer onde eu não queria que mexesse, e aí o Senhor falou para mim, você vai continuar lutando. E eu falei, eu vou continuar lutando, porque eu tenho, Senhor, uma reputação. E aí o Senhor virou para mim e falou assim, você quer a reputação, você quer o céu. E desde outubro, eu entrei num processo com Deus, queridos. Num processo de, pode mostrar. Sabe por que, igreja, você não deixa mostrar? Porque a gente está com a mentira de chegar em Deus e achar que só adultério é pecado. Mas não é, igreja. Mentira é pecado, inveja é pecado, mágoa é pecado, ódio é pecado, fofoca é pecado. Glutonaria é pecado. E então o Senhor começou, desde outubro, um processo do fariseu ao publicano. E eu quero dizer algo para você. Muito melhor ser o publicano. Aquele que chega diante dele e fala, Deus, é isso aí. Deus, eu não mereço tanto amor, eu não mereço. Eu não mereço, Jesus, eu não mereço tua presença. Eu não mereço meu marido, eu não mereço a minha filha, eu não mereço o que eu tenho, eu não mereço. Mas, Senhor, se em algum momento o Senhor olhar para mim e ter misericórdia de mim, me alcança. E aí eu comecei a viver coisas com Deus. Experiências que o fariseu não pode experimentar. Experiências que o fariseu fala que vive. Experiências que o fariseu vomita que sente. Mas não, porque está longe. E então, numa dessas noites que o Senhor começou o trabalho dele, ele começou a destrinchar isso aqui que eu vou falar com você hoje. Jesus olhou para mim, eu falei isso há 2 domingos atrás, quando a gente cantou a Nunca Foi Sobre Nós. Vocês se lembram? E quando eu ouvi essa música, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você. Eu ouvi o você, e eu fiz assim, você? Como assim? Estou chamando Jesus de você. Ele é Senhor. Sente o ar, né? E aí, o Senhor falou assim para mim, sabe por que você não consegue me chamar de você? Porque você não tem comigo a intimidade que ela tem.
aquilo, o chão abriu. E eu falei, me ensina a olhar e andar com você. Você está pronto para chegar diante do Senhor hoje e dizer, Deus, com você não existe máscara. Com você não existe religião. É isso, Deus. É esse meu gênio. É essa minha personalidade difícil. É esse sonho que às vezes eu acho, tenho certeza que não é o seu, mas eu teimo em segui-lo. Você está pronto hoje? O mais interessante de todo o capítulo de Lucas 18, e é algo que eu falei com meu esposo hoje, é que Jesus, ele deixou toda a fórmula, né? A gente insiste em não ler. Jesus, ele não foi só o sermão do monte, ele foi destrinchando. Ó, para ser cristão, você tem que seguir essa cartilha. E sabe o que a gente faz? Pega um versículo bonitinho. Ah, esse aqui é bonitinho, gostei. Esse aqui eu uso. E Jesus fala, não, mas é para você ler o contexto, querido. E aqui em Lucas 18, Jesus fala sobre a criança. Mas a criança que ele está retratando aqui, ele está querendo fazer uma analogia, é isso? Analogia com o publicano. Porque ele não está falando assim, ó, o reino de Deus é só das crianças. O reino de Deus é daquele que for como uma criança. E o que é ser como uma criança, querido? É desinibido, é desprendido, ele não tem vergonha. E se ele errar, ele é o primeiro a fazer assim, ei, mãe. A criança, ela não quer o pai e a mãe por aquilo que o pai e a mãe pode dar. E chega a dar raiva, não dá? Quando você olha para o seu filho e fala, mas você me ama tanto, eu não tenho nada para te oferecer. Mas me ama, porque eu sou mãe dela. Ela olha para mim e fala, é minha mãe. Só isso já basta. E aí Jesus olha para nós e fala, quando você vai me amar desse jeito? Se eu não te der nada, você me ama. Se eu não fizer a sua vontade birrenta, você me ama. Aí já não dá, né? Porque a gente não é criança. O coração de criança é amar porque a presença dele é tudo. É desejá-lo porque ele é a melhor coisa que aconteceu. Não porque nós somos evangélicos. E aí Jesus continua e fala sobre o jovem rico. E ele diz assim, veio um jovem rico que diz, Senhor, o que eu preciso fazer para te servir? Eu já dizimo, eu já oferto, eu não mato, eu não cobiço. Sabia os 10 mandamentos da cabeça aos pés. Aí Jesus disse, isso é uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Queridos, você conhecendo pouco de Jesus que você conhece, aonde você acha que entrou a pegadinha? Você estava no dízimo? Motivação. Jesus estava vendo qual era a motivação do coração daquele jovem rico ao vir até ele. Você acha que Jesus não conhece a motivação do nosso coração? Ah, mas quando eu estou na igreja, eu sou bem o fariseu. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Aí beleza, chega no trabalho, né? Chega lá no trabalho, aí acontece aquela situação, né? Uma pessoa te maltrata, ou alguém faz, que inferno, não sei o quê, nananã. Ó, Senhor, eu também sou de carne. Não, você tem que escolher o que você é. Ou é o espírito ou a carne que reina, não dá para reinar os dois. Ah, mas Senhor Jesus, o Senhor sabe, o Senhor me entende. Ele te entende. Como ele me entendeu por bastante tempo. E o ponto aqui não é o que você faz de errado, porque pecar, todos nós vamos pecar, somos pecadores, uma natureza adâmica maldita. A questão não é pecar.
A questão aqui é entender quanto vale a renúncia para que a presença dele permaneça com você. A questão aqui não é pecar, a questão aqui é quanto você ama a presença de Jesus ao ponto de não querer desagradá-lo. E é aí que difere relacionamento de religião. O nome de Jesus na nossa nação é falado igual: oi, bom dia, tudo bem. Mas quantos de nós desfrutamos da presença doce e maravilhosa desse Rei? Desse Jesus lindo, que nos ensina, nos corrige, anda junto e ainda por cima morreu em nosso lugar. Outro ponto interessante aqui de Lucas 18 é que Jesus, ele em nenhum momento ele fala assim: vocês têm que me amar. Ele vai sugerindo: o que vocês acham? E se nós fizermos uma análise dos discípulos, porque em todo momento ele está ensinando os mais próximos. O que aconteceu com os discípulos quando Jesus morreu? Cada um foi para um lado. A gente pode fazer a mesma coisa. Pegar as palavras dele, só que existe um discípulo que ele permaneceu ali, esperando a morte e a ressurreição. Vocês sabem quem foi? João. E para quem que Deus revelou o Apocalipse? Deus tem coisas maravilhosas para entregar na nossa mão. Mas Ele não dá para quem não se relaciona com Ele. Ele quer se revelar. Ele quer se mostrar. No filme de João é tão emocionante, eu choro toda vez, e olha que é bem arcaico, mas aquela parte que João está ajoelhado, e Jesus vem, e brilhando, e faz assim com ele, tipo: eu quero que você me veja. João, você merece. Você esperou, João. Você não desistiu de me amar. João, você passou por tudo e continuou firme, João. Eu quero me revelar a ti. Igreja, o fariseu não experimenta isso, mas os publicanos sim. Qual igreja nós queremos ser? Aquela que tem o emocionalismo, dizendo que é o Espírito Santo, jovens que caem no chão, jovens que rodopiam, mas saem lá fora e estão nos bares. Que relacionamento nós queremos? Aquele que todo mundo vê, ou aquele que só eu e ele sabemos, mas quando eu ando, quando eu caminho, a glória dele vai comigo. É essa igreja que o Brasil precisa ver levantar nos quatro cantos, porque senão não há transformação. Não é uma igreja que faz movimento. É uma igreja que conhece o coração de Deus. Uma igreja que desfruta da presença dEle, mesmo que não seja digna disso, porque não merecemos isso. Mas Ele olha para nós e fala: não, ela quer. Ela está ali, aberta, exposta, ela quer, eu vou me revelar. Foi o que o publicano fez. Ele fez: ai de mim, eu não sou digno, Deus, de estar aqui hoje. E aí o Senhor falou: esse aqui é dos meus. Sabe aquela pessoa que você não espera nada dela, e de repente o Senhor usa. Sabe por quê? Porque é essa pessoa que chega diante dele, tipo: eu não tenho nada para oferecer. Nosso ego inflado, igreja, tem feito hoje o número dobrado de desviados. Hoje nós somos 40% menos evangélicos do que há anos atrás. Hoje, milhões de desigrejados.
Porque as pessoas têm vindo para a igreja buscando fórmulas mágicas. As pessoas têm vindo para a igreja querendo se saciar. As pessoas têm vindo para a igreja, olhado para homens e têm caído. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos prendemos em Jesus, quando nós olhamos para tudo que Ele é, não há falha nele. Não há falha em Jesus. E aí quando você olha para Ele, você fala, eu vou permanecer. Eu posso trocar de igreja, mas eu não troco de Jesus. Eu posso mudar de bairro, mas eu não troco de Jesus. Eu posso mudar de nação, mas eu não troco de Jesus. Porque Ele é tudo. Nós precisamos disso, igreja. Jesus nos deixou 4 lições importantes para essa parábola. A primeira lição: religiosidade não significa nada para Deus. Se não brotar de um coração sincero e se não estiver de acordo com a vontade dele, nossas orações não sobem. Você entende porque nós somos um número tão grande de protestantes e nós somos uma nação tão podre e corrompida? Porque muitos de nós não têm tido moral diante de Deus para pedir algo. A minha filha, ela é muito esperta. Ela tem uma personalidade assim de ouro. É brava pra caramba. E quando eu corrijo ela, ela vem me pedir algo. O que você acha que eu faço? Que eu dou? Por que eu não dou? Que ela está sobre disciplina. Aí a gente está fazendo muita coisa errada. Mas a gente chega diante do pai e pede. O que o pai faz? Religiosidade não muda o coração de Deus. Mas relacionamento sim. Aí se a Mariana tá boazinha, tá lindinha, tá um denguinho, que é uma coisa rara, mas acontece. Ela chega em mim, mãe, quero não sei o quê. Aí ela tá sob uma característica doce relacional. Ela pode pedir o que ela quiser, ela pode me pedir o mundo que eu dou para ela. Porque ela está se relacionando. 1 Tessalonicenses 4 fala de uma das igrejas que foi a melhor igreja para nós, a igreja de Tessalônica. Em Apocalipse, depois você vai lá ver que a igreja de Tessalônica é uma igreja que agradou o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler tudo, tá? Hoje você vai ler bastante. Deus é Pai. Vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Vamos dizer isso, que é uma realidade tão rara na igreja, né? Amar-vos. Voltando. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, nós devemos amar só os irmãos da Novo Tempo.
Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os e de nada venhais a precisar. Depois você pode ler o restante. Mas, queridos, acho que só esse início já deu uma base do que é a vontade de Deus para nós. Sabe qual que é o problema da igreja? Ai, pecado é prostituição. Mas a minha língua maldita não é pecado. A mulher traiu. Ela pecou, mas eu peco 5 vezes mais que ela. E o pior é que às vezes a pessoa que ela cai no adultério, ela se arrepende muito mais fácil do que alguém que fala mal do próximo. E eu acho isso incrível. Não há pecado, pecadinho, pecadão. Ah, mas eu invejo pecado. O que Deus está te pedindo hoje? Ah, mas eu amo os irmãos da outra igreja, eu tenho que andar junto? Não, você não precisa andar colado, mas você tem que amar. Eu, graças a Deus, eu não tenho dívida na minha praça. Todo mundo que sai da Novo Tempo, mesmo que lá no fundo do meu coração, a princípio, tem uma dor, mas eu procuro sempre cumprimentar. Por quê? Eu não cumprimentei a Pri. Aí Deus vai lá e fala, você vai pregar hoje. E eu falo, que cara que eu vou pregar e falar de amor? Você vai lá me dar o culto hoje, viu, Murilo? Hoje você vai adorar o Senhor. Mas eu estou com ódio de fulano. Então, Murilo, você vai lá se acertar com fulano. Porque senão o teu louvor não sobe. Olha como é sério isso, igreja. Ontem eu brinquei com uma pessoa que falaram para ela que ela estava vivendo muitas lutas porque está em pecado, né? Eu falei assim, fala para essa pessoa que eu também estou. Toca aí, xará. Quem de nós não é pecador aqui? Mas pecadores que se arrependem. Eu espero. Pecadores que mudam. Pecadores que buscam. Pecadores que dizem, Jesus, eu careço da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Tem misericórdia de mim. Nós não vamos parar, porque nós temos a natureza adâmica. Mas nós temos que nos redimir, em nome de Jesus. Segundo passo, segunda lição importante. O orgulho acaba com a nossa vida espiritual. Provérbios 16, 18. Orgulho, o que é isso? Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Olha que coisa séria. O orgulho, num determinado momento, ele te destrói. Aonde que o orgulho nos leva? Ah, mas eu tenho orgulho próprio. Então pega o seu orgulho próprio e deixa na cruz em nome de Jesus. Ah, mas eu sou homem, né? Homem tem mais orgulho que mulher. Não que mulher não tenha orgulho, né? Mas pega o seu orgulho e deixa diante do Senhor. Porque quem honra, quem exalta, quem muda a sorte é Deus. Homens orgulhosos ganharam o que na vida? Mulheres orgulhosas ganharam o que na vida? Fato disso, Vasti teve que ceder o reino para outra. Não seja orgulhoso. Terceiro, eu adoro essa parte, porque tratou comigo. Reconhecer que somos pecadores. 1 João 1, verso 7. Essa vai para a pessoa que devolve esse versículo para o irmão que disse que você está em pecado. 1 João 7, 1, 7. Daquele apóstolo lindo e maravilhoso que ficou ali com Jesus até o fim. Querido João,
precioso. 1 João 1, 7 e 8. Vamos ler em voz alta? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Pode ler o que está na tela. Se dissermos que não temos pecado, e a verdade, ou seja, que nós somos, alguém aqui já é santo, está atrasado na fila do céu. Todos nós somos e carecemos da graça de Deus. Aí no versículo 9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem vai nos purificar, igreja? Então, diante de quem nós temos que confessar os nossos pecados? Então, nós precisamos ter vergonha de chegar diante dele? Nós precisamos de uma capa de santidade diante dele? Nós precisamos dizer para ele, mas Senhor, eu sou tão boa nisso, nisso, nisso? Ou nós devemos chegar diante dele e falar, Senhor, esse é meu pecado. Por favor, me perdoa, eu não sei porque eu tenho feito isso. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Eu, numa fase da minha vida, logo, um pouco antes de conhecer o Douglas, na adolescência, assim, eu estava num processo com Deus, porque a minha infância e a minha pré-adolescência não foi muito fácil. E eu sofri um pouquinho de bullying. E eu comecei a desenvolver a mentira. Então, quando eu ia contar algo, eu contava algo maior, assim, para dar um efeito, né, hollywoodiano na situação, assim, uau. Tipo, o Tiago pisou no meu pé. Mãe, o Tiago pisou no meu pé, me jogou no chão, me bateu, me bofeteou, assim, para dar intensidade, sabe? Mas eu acostumei tanto com aquilo, queridos, tanto com aquilo, que começou a fazer parte de mim. Então eu ia contar uma bênção. Eu tinha que aumentar a bênção. Eu ia contar um sonho, eu tinha que aumentar o sonho. E eu falei, pera. O que está acontecendo aqui? Espírito de mentira. Eu tinha uns 15 anos. E eu me lembro que o Senhor começou um processo comigo, queridos. E toda vez que eu ia mentir, eu falava assim, Senhor, a hora que eu for mentir, faz eu morder a língua. Gente, o que eu mordi é a língua. Eu mordia mesmo. Tá. Ai, obrigado, Senhor. Não menti, mas perdi um pedaço da língua. Mas o Senhor foi me ajudando nesse processo, porque eu confessei. Eu quero dizer para vocês algo. Eu carreguei na minha vida algo que eu não desejo para ninguém. Expectativas demais. Ser filho de pastor é uma bênção. Porque as pessoas olham para você e acham que você é super santo. Já nasceu com asa de anjo e coroa. E aí as pessoas não são tanto o problema. O problema é o pai da gente. Que, nossa, a Renatinha. E eu falava, meu Deus, não cria tanta expectativa que eu vou frustrar, Jesus. Não jogando a culpa no meu pai, porque ele está no Paraguai, né? Não pode se defender. Mas essa questão de tanta expectativa começou a me pôr medo de mostrar minhas fraquezas. De mostrar quem eu era. De chegar diante de Jesus e falar, olha, eu não sou tão bonitinha assim. Não que eu sou assim, né? Não, vai ter imaginação criativa aqui, né? Que vai começar a pensar, nossa, essa menina aí, olha, só Jesus não julga, é pecado. Mas temperamento forte. Então, sabe, eu tinha que ser o tempo todo doce, né, na igreja, o tempo todo meiga. E eu não sou meiga, Jesus. Eu não nasci assim, Deus. Né? Eu tinha que ser aquela pessoa simpática e eu sou antissocial. E eu falava, Jesus, eu odeio convívio com pessoas, Pai. Por que isso na minha vida? Hoje não, hoje eu me relaciono bem. Mas, queridos, foi um processo, porque eu chegava na igreja e vamos pôr a máscara. Simpática. Dentro de mim, ai que ódio, que vontade de sair correndo. Deus do céu.
Aí quanto mais eu me esforçava, mais as pessoas falavam que, ai, Renata passou e não cumprimentou. Eu falava, Jesus, se eu cumprimentar 3, já glorifica de pé. Eu não quero cumprimentar um. E aquilo foi. E aí eu cresci, me tornei mulher e acostumei. Só que quando eu cheguei diante de Deus, sabe? Estou abrindo meu coração para você. Você pode falar o que você quiser, pensar o que você quiser, mas eu estou abrindo meu coração. Eu cheguei diante dele e falei, Senhor, eu não gosto disso. O que a gente pode fazer a respeito? Senhor, eu não gosto disso. O que a gente pode fazer a respeito? E aí ele começou. Vamos fazer assim. Gente, foi tão interessante que eu comecei a me sentir tão amada por Deus. E aí foi engraçado que eu comecei a me sentir amada pelas pessoas que eu menos sonhei na face da terra. Porque Deus quis mostrar para mim, quando você é você, eu posso me revelar. Deus usou pessoa que vem em mim na hora que eu desci do altar, ó. Eu queria só te falar uma palavra. E era tudo que eu precisava ouvir. A pessoa nem sabe. Eu olhava assim, amém, eu recebo. Deus usou pessoa para me ligar de madrugada. Eu preciso te dizer uma palavra, Deus mandou. E eu recebo, vai, pode mandar. Deus está tratando. Reconheça o seu pecado. Hoje mesmo. O que está te afastando do relacionamento com Deus? Talvez é falta de perdão. Talvez é falta de perdão com você mesmo. Às vezes a gente olha para a gente quando a gente peca. E sabe o que a gente faz? A gente se pune. Porque a religiosidade dentro da igreja está tão grande que a nossa humanidade não pode ser exposta. E aí a gente começa, nossa, eu não mereço a glória de Deus, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a presença de Deus, eu não mereço nada de Deus. E você começa a se punir. Pare de se punir em nome de Jesus. Ele te fez, Ele te conhece, Ele sabe como você é. E se você chegar diante dele e dizer, Senhor, eu sou isso aqui, ó. Sabe o que Ele vai fazer? Vai falar, você é, e eu vou te ajudar a ser melhor. Eu vou te ajudar a vencer. Eu vou te ajudar a ser transformado. Eu vou te ajudar a ser curado. Porque você era, mas eu vou ser Senhor sobre as suas emoções a partir de hoje. E Ele não nos condena, porque Ele faz conosco igual Ele fez com Maria Madalena. É a cena mais bonita e mais incrível que eu desenho na minha mente. É aquela mulher no chão, humilhada, prostituída, julgada. Porque o pior do pecado não é você estar no pecado, mas é as pessoas ao seu redor te jogando pedras. E aquela mulher ali, Jesus olhou para ela e Ele me ensinou a maior das lições. Eu não te condeno. Eu te amo. Eu te levanto. Só não peque mais, mas eu vou estar ali do seu lado. Não é muito melhor ser a Maria Madalena do que aqueles que estavam com a pedra? Quem nós estamos escolhendo ser, igreja? Quando a nossa irmã peca. Quando o nosso irmão peca. Quando alguém ao nosso lado cai. Nós temos sido aqueles que estão com as pedras. Nós temos sido aqueles que são tão pecadores quanto que olham para o pecado do outro e dizem, estamos juntos. Vamos lá. Segura aqui. Eu e você estamos no mesmo barco. A gente erra junto, mas a gente se levanta junto. Essa igreja que Deus sonha. Não uma igreja de santos que deixa o ferido morrer. Não uma igreja de santos que só se espelha em homens perfeitos que na verdade não são. Homens que têm um coração voltado a amar a Deus. E a quarta lição. Deus não vê a aparência. 1 Samuel 16:7. Fala de um dos homens que foi o maior rei da história. Ele conseguiu ser melhor do que Alexandre o Grande. Só que ele caía tanto. Imagina se Deus olhasse para isso, né? 1 Samuel 16:7 diz, porém o Senhor disse a Samuel,
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Com que Deus você quer se relacionar nessa noite? Com um Deus que está preocupado com seu estereótipo, ou com um Deus que quer olhar para tudo que não há de bom em você, e mesmo assim Ele te ama? Eu postei algo na comunidade essa semana, e é uma frase do Paul Washer que eu gosto muito. Eu tenho dado incontáveis razões para Jesus parar de me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente. Sabe o que é olhar para isso e a gente começa a parar de se condenar tanto? O foco principal da minha ministração hoje é que o fariseu, se achando dono de tudo, o santo, o conhecedor, o merecedor, aquele que, nossa, Deus olhou para ele e disse: você já tem sua recompensa. Sabe, a sua recompensa é isso aí, ó. Você quer admiração humana, você quer aplauso humano, você já tem, pode ficar à vontade. E aí ele olhou para o publicano, aquele lá que não queria nada, ele só queria que Deus perdoasse ele. E aí Jesus olhou para ele e fez o quê? Ah, esse aí alcançou meu coração. Temos que entender algo. A nossa santificação não procede de nós. Por muito tempo a gente pensa que a gente vai assistir 250 mensagens no YouTube, ler 350 livros, mas a gente não consegue, da mesma intensidade que a gente assiste vídeos no YouTube, entrar diante do Senhor, ajoelhar, como diz Mateus 6, fechar a porta do nosso quarto e dizer para Ele: eu sou isso. E eu estou tão cansado de fingir. Eu estou tão cansado de ter que agradar as pessoas. Eu estou tão cansado de ouvir o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu estou tão cansado de tudo que eu faço é pouco. Eu estou tão cansado, Deus, de olhar para esse sistema corrompido e achar que o Senhor aprova tudo isso. Eu estou tão cansado, Senhor. Mas a Tua palavra diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. E como o Senhor disse em Apocalipse, ao vencedor eu darei a coroa da vida. Porque, Senhor, a nossa coroa não está aqui. O nosso galardão não está aqui. A nossa honra não está aqui. E nesse momento, quando nós chegamos diante dele, entendemos quem ele é. A gente começa a sentir a presença dele. A gente começa a sentir que todas aquelas outras vozes que o publicano devia ouvir, porque ele era um cobrador de impostos, mentiroso, ladrão, salafrário, vai no templo, mas não presta, tem pose de santo, mas nada daquilo segurou ele, porque ele só queria estar diante do Mestre. O que tem me preocupado nessa igreja de hoje é que quanto menos a gente sabe quem é Deus, mais o inimigo levanta pessoas para distorcer a nossa identidade.
Você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Ou você pode sair daqui dizendo: Senhor, eu quero experimentar algo mais profundo contigo. E o primeiro passo para você experimentar é o teu coração não estar dizendo: eu não tenho pecado. Eu não peco. Eu não. Eu não erro nunca. Olha, eu sou uma pessoa que dá para comprar. Uma frase muito forte que eu li nessa semana no Facebook diz assim: religião é uma garrafa e o relacionamento é o que está dentro dela. Muitos brigam pela garrafa, mas poucos desfrutam do seu líquido. Quando que Deus te pediu para ficar discutindo com um católico? Quando Deus te pediu para discutir com espírita? Quando Deus te pediu para discutir com budista? Mas quantas vezes na Bíblia ele fala: entra na minha presença, me busca, fecha a porta do seu quarto, fala comigo. A gente está lutando pela garrafa. Mas a gente tem a garrafa. Só que o conteúdo está lá, disponível para você. Romanos 7, do 19 a 25, não precisa abrir. O apóstolo Paulo, ele estava relatando algumas coisas em uma dessas cartas, e ele disse uma coisa que me marca muito, e eu gosto muito dessa frase dele: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, porque minha vida está tomada pelo pecado, mas através da graça de Deus eu sou livre.